Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar, através da experiência de Abraão e de Davi, que a justificação pela fé sempre foi o único caminho para a salvação. O ser humano jamais, coloque bem isso, jamais poderá fazer nada para sair do problema do pecado. Ninguém merece salvação. Porque se alguém merecesse, seria um direito e jamais poderia ser oferecido por graça. A maior parte da lição desta semana tem que ver com o capítulo 4 de Romanos. Mas para entender a mensagem do capítulo 4, é preciso voltarmos ao capítulo 3. O verso 31, o último verso, o capítulo 3, diz assim: Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. É interessante a ênfase dobrada de Paulo. Primeiro, ninguém pode se salvar guardando a lei. A salvação é apenas por graça. Somos justificados pela fé e apenas pela fé. Mas há outro ponto que Paulo enfatiza também. E com essa ênfase, ele termina o capítulo 3. Essa ênfase é que o fato de que somos salvos apenas pela fé não invalida a lei. Pelo contrário, a confirma. Pois a perfeição da lei mostra a nossa imperfeição e nos conscientiza da necessidade de Cristo. Agora veja, depois de enfatizar estas ideias, Paulo entra no capítulo 4, apresentando a experiência de dois homens do Velho Testamento que foram justificados unicamente pela fé. O primeiro deles é Abraão. E Paulo diz que Abraão creu e o fato de ter crido foi visto por Deus como justiça. Em outras palavras, o patriarca, pai de Israel, foi justificado pela fé. Como pode então alguém imaginar que a salvação no Velho Testamento era apenas pelas obras da lei e que a salvação no Novo Testamento é pela graça através da fé? A salvação, meu querido, foi somente pela graça mediante a fé, ao longo de toda a Bíblia. Desde o Éden, quando um cordeirinho foi sacrificado para solucionar o problema da nudez que o pecado tinha levado aos nossos primeiros pais, passando por Abraão, cuja fé foi vista como justiça, seguindo por todo o cerimonial de sacrifícios que simbolizavam a morte futura do Messias, a salvação sempre foi unicamente pela graça de Cristo. E o ser humano se apodera dessa graça mediante a fé. O segundo personagem do Velho Testamento que Paulo menciona é Davi. Se para se salvar uma pessoa tivesse que guardar a lei, querido, Davi estaria perdido, pois ele tinha transgredido a lei por todos os lados. Mas Paulo diz, no capítulo 4 aos Romanos, versículo 6, diz o seguinte: Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Davi confiou na misericórdia divina. Aceitou a salvação pela fé, apesar de ter caído. E Deus o chama de homem conforme a meu coração. Sabe por quê? Porque justificar é mais do que simplesmente perdoar. É 1000 vezes mais do que simplesmente esquecer ou absolver. Você não... Vamos fazer um exemplo. Você pode me ofender. E depois pode vir a mim pedindo perdão, e eu posso lhe dizer, tá bom, eu te perdoo. Mas quando eu digo, te perdoo, eu não estou justificando você. Por quê? Porque eu não posso justificar ninguém. Mas quando Deus justifica um homem, aí sim, ele diz, eu te declaro um homem justo. Daqui para frente, vou tratar você como se você nunca tivesse cometido algum pecado. Justificado significa que o pecado passou. Já foi.
foi apagado, não apenas perdoado, nem apenas transferido. Significa apagar os antecedentes e pôr o pecador diante de Deus como um homem justo, como se nunca tivesse pecado, como se fosse tão justo quanto o próprio Senhor Jesus. Por isso é que Deus considerou Davi conforme o seu coração. Porque mesmo tendo caído, depois de ter caído, ele se arrependeu e buscou a justiça de Deus através da fé. A segunda parte da lição tem a ver com a universalidade da salvação, quer dizer, com a salvação alcançando todo o ser humano. Porque há uma pergunta: quem recebe a bênção da justificação de Deus? Quem é que se beneficia da bem-aventurança do perdão dos pecados? Essa bênção é apenas para os judeus ou também para os gentios? Veja, um judeu é aquele que descende de Abraão, de Isaac, de Jacó. E um gentio é todo aquele que não é judeu. Quando se trata da justificação e do perdão, da salvação, são os judeus os que têm o monopólio? É só para eles? Poderíamos pensar assim, já que os personagens que Paulo cita como exemplo são Abraão, que é considerado o pai dos judeus, e Davi, que era o rei mais famoso dos judeus. Mas e o que com relação aos gentios? Há alguma bênção para eles? Paulo responde essa pergunta em outra parte do livro de Romanos, quando diz que a justificação de Deus é para todo aquele que crê. Mas Paulo sigue seu raciocínio referindo-se a Gênesis 15:6. Essa passagem bíblica mostra que Abraão foi justificado pela fé. Agora, baseando-se nessa passagem, Paulo faz uma pergunta importante no verso 10. Quando Abraão foi justificado, segundo Gênesis 15:6, ele era judeu ou era gentio? Ele estava circuncidado ou não? O que veio primeiro? A salvação de Abraão ou a circuncisão de Abraão? A resposta é óbvia. Abraão foi justificado e logo, mais de 13 anos depois, ele foi circuncidado. De fato, depois que Abraão tinha sido salvo, nasceu seu filho Ismael. E esse menino tinha 13 anos de idade quando Abraão foi circuncidado. Então, Abraão foi justificado e depois de 13 anos foi circuncidado. Usando as palavras do comentarista bíblico Stifler, diríamos: Paulo colocou o orgulho dos judeus de cabeça para baixo. Não era o gentio que tinha que adquirir a circuncisão do judeu para ser salvo, mas era o judeu que tinha que adquirir a fé do gentio, essa fé de Abraão, essa fé que ele, Abraão, o patriarca dos israelitas, tinha tido muito tempo atrás. O propósito da lição desta semana é mostrar as implicações práticas do Evangelho na vida cristã. Veja, até aqui no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, temos encontrado poucos mandamentos, com exceção de alguns mandamentos no capítulo 6, onde se nos ordena saber, considerar, etc. Nos primeiros capítulos da Epístola, a ênfase de Paulo não está naquilo que devemos fazer, e sim naquilo que Deus fez por nós. O que Deus fez pela graça é sempre a base do comportamento e da conduta cristã. Agora, com isto em mente, vejamos o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra pois pode ser substituída, para sermos mais claros, pela palavra portanto. Esta palavra indica que tudo o que Paulo estava falando nos primeiros 11 capítulos, tudo que Deus fez pelos pecadores, ímpios e culpados, conduz a uma consequência. Por isso ele roga. Paulo estava implorando, suplicando.
Agora veja o contraste com a lei. A lei diz, te mando, te ordeno, mas a graça diz, rogo-vos. A obediência à lei se baseia no temor. A pessoa obedece, pois ela tem medo do castigo que sofrerá caso não obedeça. Mas a obediência no Evangelho se baseia no amor. O amor de Cristo nos constrange. Continuemos o que Paulo está dizendo no versículo 1. Ele roga pela compaixão de Deus. Compaixão significa clemência, misericórdia. Precisamos lembrar quão misericordioso e compassivo tem sido Deus para conosco. Isto deveria ser um incentivo para uma vida cristã piedosa. Se Deus tem sido compassivo e clemente com a gente, não deveria você, não deveríamos darmos a nossa vida, tudo mais para servi-lo? Se o Filho de Deus morreu por mim, como posso fazer menos do que viver para Ele? Por isso Paulo aconselha que apresenteis vossos corpos. A palavra apresentar é a mesma palavra que se encontra em Romanos 6,13. E uma comparação de ambos versos indica que o corpo é equivalente a você mesmo. Quando você entrega a Deus seus membros, está dando-lhe tudo o que você é, tudo o que você tem. Mas nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício. Quer dizer, todo crente no Novo Testamento é um sacerdote. E os sacerdotes oferecem sacrifícios. Um sacrifício pertencia totalmente a Deus no Velho Testamento. Era dele. Então, um crente sacerdote no Novo Testamento irá oferecer-se, dar-se a si mesmo, seu corpo, totalmente a Deus, tudo para uso de Deus. Dizem que um crente, após ler Romanos 12:1, foi ao topo de uma montanha e construiu um altar de pedra. Então disse ao Senhor, Senhor, aqui estou, teu sacrifício vivo, usa-me como quiseres, a minha vida te pertence. Querido, Deus não nos diz literalmente para construir um altar de pedra, mas para apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. Vivo. Ao contrário dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento que eram imolados e acabavam morrendo. Mas não só isso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo e santo, ou seja, separado para a santa vontade e para o serviço de Deus. O povo de Deus é santo, separado para o serviço do Rei dos Reis. Você se vê a você mesmo como um servo de Deus Altíssimo? Mas, além disso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável, quer dizer, aceitável. Deus se alegra com o sacrifício de seu Filho. Deus não se agrada quando os cristãos se negam a dar-lhe tudo. Ou que nada se interponha entre nós e nosso Salvador. Mas o sacrifício tem que ser racional também. Agora, a palavra lógica vem dessa palavra, é a raiz da palavra racional. À luz daquilo que Cristo fez por nós, dar-nos inteiramente a Ele como um gesto total de consagração é a única coisa racional e lógica que podemos fazer. Nenhuma outra coisa tem sentido para o cristão verdadeiro. Há uma parábola interessante. Não sei quem a criou. Diz que um fazendeiro que não conhecia nada sobre animais limpos ou imundos se aproximou de uma galinha e de um porquinho e lhes fez uma importante pergunta. Querem contribuir para um café da manhã com ovos e bacon? Para a galinha era apenas uma contribuição, mas para o porquinho era um sacrifício total. Bom, o cristão deve se colocar totalmente nas mãos de Deus. Queira Deus que Romanos 12:1 seja a lembrança constante de que não nos pertencemos, pois fomos comprados com preço. Não temos o direito de usar nosso corpo como bem quisermos. Como servos que amam a Jesus, temos o dever de usar o nosso corpo como Ele quer. Fomos comprados com sangue e estamos ligados em amor. Nós
nos apresentamos a Deus como sacrifícios vivos, diante da misericórdia e da graça de Deus demonstrada no Calvário. Como poderíamos fazer menos do que isso? Agora veja o que diz Romanos 12, 2, é o segundo versículo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que neste versículo há dois mandamentos. O primeiro é negativo: não vos conformeis a este mundo. Quer dizer, o que não devemos fazer. O segundo é um positivo, um mandamento positivo, o que sim devemos fazer. Este mundo se refere a este tempo. Em 2 Coríntios 4:4 lemos que Satanás é o Deus deste mundo. Cristo se deu a si mesmo por nosotros, por nossos pecados, para livrar-nos deste século malvado, diz Gálatas 1:4. Quando estávamos perdidos, éramos parte deste século malo e satânico. Mas Deus nos libertou. Não vos conformeis. O verbo conformar significa ser formado como, ser conformado a, ser modelado por, amoldar, adaptar a uma coisa. Paulo está dizendo: não permita que o mundo pressione você dentro de seus padrões. Não seja modelado pelas poses desta terra, pelas conversas, pelas expressões, estilos e hábitos deste mundo. Não se conforme com este mundo. Sede transformados. Este verbo transformar significa ser mudado. A palavra grega é metamorfosis. Esta palavra se usa em Mateus 17:2, quando se refere à transformação de Nosso Senhor, comumente chamada de transfiguração. O Senhor foi transformado de tal maneira que sua glória interior chegou a ser visível exteriormente. Agora, como se concretiza esta transformação na vida do cristão? Pela renovação de vosso entendimento. Oh, querido, é um processo consciente. É adaptar nosso pensamento e nossa visão moral e espiritual à mente de Deus. E isso tem um efeito transformador em nossa vida. A mente do cristão deve chegar a estar saturada com a palavra de Deus, de modo que possa pensar, sentir cada vez mais como Deus vê, pensa e sente. Esse é o segredo. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que uma das necessidades vitais do corpo humano é o ar puro, uma respiração correta, certa. Vamos começar falando da criação. Enquanto muitos acreditam na evolução, fruto do acaso, a Bíblia ensina uma criação com propósito. No princípio, diz o relato bíblico, a terra estava desorganizada e vazia. Não havia vida. Havia terra, mas não havia vida. E Deus decidiu compartilhar a sua vida e criar o ser humano. Mas para isso, o Senhor se deu o trabalho de preparar o ambiente. Não apenas para Adão e Eva, mas também para os animais. Olhe o que diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versos 9 ao 12. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Me impressiona essa última declaração. Viu Deus que era bom. Deus não fez nada ruim. Tudo era perfeito
ao sair das mãos de Deus. Ali estava o ambiente preparado para a criação do ser humano. Sol, comida, água, ar. No segundo dia da criação, ao separar o firmamento das águas, Deus criou a atmosfera para que seus filhos pudessem respirar. E ao criar o sol, você já pensou? Deus colocou a famosa capa de ozônio para que os raios do sol se filtrassem à Terra apenas na quantidade necessária, porque senão todos viraríamos carvão. Que cuidado, que preocupação para que nós pudéssemos desfrutar da vida. Você não acha que vale a pena responder com amor tamanha preocupação? A segunda parte da lição menciona a necessidade do ar para a conservação da vida. Todos os seres humanos precisamos respirar. Os animais, assim como o homem, não podem viver sem oxigênio. Mas o ser humano foi criado de um jeito especial e diferente. A história da criação diz que Deus criou o homem do pó da terra. Olhe, por favor, nunca diga que Deus fez um boneco de barro. O ser humano sem vida que Deus tinha diante de si, antes de soprar o fôlego da vida, não era um boneco. Era um ser humano completo. Apenas não tinha vida. Então, é a primeira vez que se menciona o ar como fonte de vida. Não era oxigênio, era o sopro de vida de Deus. O primeiro ar que entrou nos pulmões dos animais foi oxigênio, mas esse não foi o caso de Adão. A ele, Deus soprou o sopro de vida. Depois ele começou a respirar oxigênio, mas primeiro ele recebeu a vida de um jeito diferente dos animais. A partir daquele, então, cada vez que o ser humano procria, passa a vida aos seus filhos. E quando o homem ou a mulher morrem, esse sopro de vida volta para Deus que o deu. Agora, o sopro de vida não tem a capacidade de pensar, não pode sentir, não pode fazer qualquer coisa sem o corpo. Quando corpo e sopro de vida se separam, então vem a morte. Então o corpo é levado ao cemitério e com o tempo vira pó. E o sopro de vida volta para Deus. Mas esse não é o tema de agora. O tema é a importância do ar para a vida e a necessidade de saber respirar para manter o corpo saudável. Veja, a respiração é a primeira coisa que fazemos ao nascer. E é a última coisa que fazemos antes de morrer. A respiração é o mecanismo pelo qual realizamos o intercâmbio de gases com o exterior para a manutenção da vida. Para viver, precisamos ingerir periodicamente líquidos e alimentos sólidos para manter o corpo e para regenerar os tecidos que vão se deteriorando. Mas a respiração é um tipo de alimentação que devemos manter constantemente em todos os momentos para continuar vivos. Podemos viver uns 50 dias sem comer e não mais de 2 ou 3 dias sem beber, mas sem respirar. Podemos morrer em uns 5 minutos. Claro, isso é relativo, mas mostra a importância do oxigênio. A respiração é vital. E por isso, temos um controle involuntário da respiração. Para quê? Para não esquecer de respirar, porque poderíamos colocar em perigo a nossa sobrevivência se pararmos de respirar. O problema é que à medida que o estresse, a preocupação aumenta em nossas atividades, a respiração vai ficando cada vez mais curta e mais rápida. Quer dizer, a tendência é inalar menos oxigênio. E isso faz com que o organismo se canse, porque pouco oxigênio circula pelo sangue e muito gás carbônico. O cansaço faz com que os músculos que sustêm a coluna vertebral cedam e pelo peso do corpo, então, as costas se curvam, pressionando os pulmões e os órgãos internos.
Por sua parte, o cérebro, ao não receber a quantidade adequada de oxigênio, começa a reduzir seu rendimento e isso gera sonolência. E para completar, o diafragma, ao não trabalhar adequadamente, faz pouco esforço e perde tonicidade, contribuindo para a redução da capacidade pulmonar. Resumindo, o plano de Deus, ao criar o ser humano, era que o homem respirasse bem para viver. E esse plano, às vezes, pelas circunstâncias da vida, não acontece. E os únicos que sofrem somos nós mesmos, como consequência de um ar contaminado ou como consequência de não saber respirar. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que Deus deu a cada ser humano o poder de decidir. Mas qualquer decisão que façamos tem consequências para o bem ou para o mal. Quando Deus criou Adão e Eva, os criou perfeitos. O relato da criação afirma que Deus viu tudo o que tinha feito e que tudo era muito bom, era perfeito. Há muita gente que não entende o que significa a perfeição. Digo isso porque com frequência me deparo com pessoas que perguntam: por que Deus colocou no jardim a árvore do bem e do mal? Não é o próprio Deus o autor do mal? Vejamos este assunto. Deus tinha criado os seres perfeitos, mas para que Adão e Eva fossem perfeitos, precisavam ser livres moralmente. E para ser livres, precisavam do poder da escolha. E para escolher, eles tinham que ter perante eles pelo menos 2 caminhos, senão como poderiam escolher? Agora, esses 2 caminhos eram a possibilidade do bem e a possibilidade do mal. Isto quer dizer que se Deus colocou a possibilidade do mal e do bem, então Ele é o autor do mal. Não. Não tenha pressa em tirar conclusões. A possibilidade de não é o. Vou explicar. As ilustrações ajudam a entender conceitos. Eu pergunto, você tem a possibilidade de contrair câncer? Sim ou não? Claro que sim. Agora, isso significa que você está com câncer? Claro que não. Porque a possibilidade de não é o. Então, ali estava o primeiro casal, no Jardim do Éden. Eram livres, podiam escolher. Existiam 2 possibilidades diante deles, mas infelizmente eles tomaram a decisão errada. Escolheram a possibilidade do mal. E então o pecado apareceu. Mas quando lemos o relato bíblico, vemos que Deus lhes tinha advertido. Deus tinha falado para eles não se aproximarem da árvore. Esse conselho está implícito. O relato literal está registrado aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. E diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles tinham sido advertidos. Se se aproximassem da árvore do conhecimento do bem e do mal e comessem, morreriam. Assim sendo, o melhor jeito de se verem livres da tentação era ficarem longe da árvore, mas não o fizeram. A lição que aprendemos é que todos, querido, todos temos alguma árvore em nossa vida. E a melhor maneira de sairmos vitoriosos é ficarmos longe do ponto da tentação. Agora, cada um não sabe o que é tentação para si mesmo. Ninguém precisa dizer para você. Você conhece suas fraquezas. Fique longe daquilo que pode lhe fazer cair. A segunda parte da lição fala das tristes consequências da decisão desastrosa que Adão e Eva tomaram. Está registrado no capítulo 3 de Gênesis, começando com o versículo 17. Diz assim: Eva teria dores de parto.
Mas Adão sofreria diariamente ao trabalhar no campo. Iria se deparar com obstáculos e teria de lutar e suar para colher alguma coisa. Assim, Adão saberia que a desobediência também teria afetado a criação. Além disso, enquanto cultivasse a terra, ele iria lembrar que tinha sido formado do pó da terra e que um dia voltaria para o pó. Mas a pior das consequências da desobediência não foi no aspecto físico. Foi no aspecto do relacionamento, das emoções. O casal começou a discutir entre si. Começaram as acusações, as intrigas. Adão acusou a sua mulher, a mulher acusou a serpente. Ninguém queria assumir a responsabilidade. Mais ainda, o medo apareceu. Adão e Eva tiveram medo de Deus e medo um do outro, vergonha. Passaram a preparar aventais com folhas de figueira para cobrirem a sua nudez. Enfim, a vida virou uma tragédia. Hoje, nós vivemos no século do medo. As casas são verdadeiras prisões onde os cidadãos se escondem de seus próprios irmãos para não serem vítimas de violência. Não é esse o mundo que Deus criou para seus filhos. Mas o pecado é insidioso. Ele destrói tudo por onde passa. Quando a tentação chega, ele não mostra a cara feia das consequências, só mostra o brilho sedutor do momento. Foi assim no Éden e continua sendo assim também em nossos dias. Vamos agora para 8:3. Aqui se fala do poder da decisão. Veja, após a queda de nossos primeiros pais, nós não perdemos o poder de decidir. Continuamos sendo seres moralmente livres. Livres para viver ou livres para morrer. Livres para escolher o bem ou o mal. Para nossa felicidade ou para nossa desgraça, mas livres. A lição menciona 2 homens bíblicos como exemplo de todos os seres humanos. O primeiro é Abraão. Veja o que diz em Hebreus, capítulo 11, versículos 8 ao versículo 10. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou uma terra de promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Para sair, obedecendo a ordem de Deus, Abraão teve que tomar uma decisão. E ele decidiu pela fé. Decidiu sair, sem saber para onde ia, somente acreditando que Deus o estava chamando. Que Deus iria levá-lo para um lugar melhor do que aquele que os seus pés estavam pisando. Oh, querido, grava isto na tua mente. Deus nunca vai levar você para um lugar onde a graça de Deus não te sustente. Mesmo que no começo parece que Deus errou, Ele jamais erra. Coloca bem isso na mente. Agora, após a queda de Adão e Eva, Deus nos deu um instrumento que iria nos ajudar a decidir do jeito certo, a decidir para o bem, a decidir para a vida. Esse instrumento chama-se fé. Mas a fé é um presente de amor que Deus dá àqueles que convivem com Ele. Fé é confiança. E para confiar em alguém, você precisa conhecê-lo, conviver com essa pessoa, passar tempo com ela. Como é que a fé lhe ajuda a tomar decisões certas? Enquanto você convive com Deus, através do estudo da sua palavra, você aprende os seus caminhos, conhece o mapa, ouve os conselhos divinos e quando chega o momento de decidir, você sabe o que fazer. Abraão era amigo de Deus.
Por isso, quando Deus o chamou, não hesitou em responder o chamado com sabedoria. Tomou a decisão certa, saiu, deu origem à grande nação de Israel. Mas a Bíblia relata que Abraão nem sempre tomou a decisão correta. Errou muitas vezes, como quando não confiou nas promessas de Deus e se apressou a ter um filho com a serva de Sara. Enfim, é claro que nesses momentos nos quais ele tomou decisões erradas, não estava em comunhão com Deus. Seria impossível errar permanecendo ao lado de Deus. Mas o que me deixa animado nesta lição é saber que mesmo depois de ter caído, Abraão se levantou, continuou a sua caminhada com Deus. Esse é o segredo da vitória. Eu não estou justificando que você se separe de Deus e tome decisões erradas, não. Mas, querido, se por coisas da vida você cair, levante-se. Não fique caído. Ninguém vai se perder porque caiu alguma vez. Se alguém se perder, será porque, tendo caído, não quis se levantar e continuar a sua caminhada com Jesus. Bueno, vamos al texto. Voy a leer todo el texto y después voy a analizar parte por parte. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, él hacía 2 años que había perdido a su mamá, ya estaba huérfano de mamá. Su papá Jacob todavía vivía. José tenía 17 años. Él perdió a la madre con 15 años. Su padre Jacob, cuando él tenía 17 años, ya tenía 91 años. Ya era un viejito. Perdón, más de 91 años. Jacob engendró a José con 91 años. Con 91 años. Por eso José era el hijo de la vejez de Jacob. Y por eso el texto bíblico dice que Jacob amaba mucho a su hijo, porque lo había tenido ya cuando él pensaba que no podía tener hijos. Bueno, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven José estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Bilha y Silpa eran 2 de las 4 mujeres que Jacob tuvo, porque Jacob se casó con Lea, se casó con la hermana de Lea, madre de José, se casó con Bilha y con Silpa. Bueno, José dice, el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, sus hermanos, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué mala fama sería? Pero en el idioma hebreo, en el original hebreo, mala fama se refiere a cosas feas, Y no eran cosas feas que ellos hacían escondido, sino que es mala fama, cosas feas que todo el mundo sabía, que todo el mundo veía. Y el pobre viejito, pues Jacob no se enteraba de lo que los hijos estaban haciendo. Entonces José le informaba a su padre lo que los hermanos estaban haciendo. Bueno, sigue adelante. Y amaba Israel, que es el otro nombre de Jacob. Amaba Jacob, Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Pasa. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pasa. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Esta es la historia de José. ¿Qué lecciones podemos aprender de la túnica, del vestido que Jacob le hizo a
a José. Es interesante que en el idioma hebreo, ayer yo les decía que la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en portugués. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, para entender mejor la Biblia hay que conocer un poquito de hebreo. Y en el hebreo, esta palabra vestidura es ketonet pasim, que quiere decir una capa que te cubre todo, una capa, una túnica, no es un saco, no es un pantalón, es una capa que cubre todo tu cuerpo, una túnica, ketonet pasim. Por eso algunas versiones traducen no como vestidura, sino como capa. Y esta versión habla de túnica, una túnica. Solo que esa palabra ketonet pasim, que se refiere a la capa, se usaba generalmente para referirse a esa capa que los reyes usaban en aquellos tiempos. O sea, lo que el texto bíblico estaba diciendo, que Jacob amaba tanto a su hijo que le dio una capa de rey, una capa de príncipe, un ketonet pasim. No era cualquier ropa. Por eso es que los hermanos ficaron bravos con José. Porque cuando Jacob le dio al hermano menor el ketonet pasim, la capa del rey, los hermanos entendieron que lo que José estaba queriendo decir es que cuando él muriera, pues el hermano menor asumiría el liderazgo de la familia. Y ellos se quedaron bravos. El asunto es, querido, que José le dio el ketonet pasim, la túnica de príncipe, a José porque lo amaba. Porque entre José y Jacob existía una relación de amor. Mi pregunta para ti es, ¿qué tipo de relación tienes tú con tu padre? No con tu papá de esta tierra, sino qué tipo de relación tienes tú con tu Padre Celestial. ¿Eres un hijo amado de Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios o tú tienes miedo de Dios? ¿Tú le obedeces, tú andas en sus caminos por miedo de los castigos o porque lo amas? Una cosa es servir a Dios por miedo de perderme y otra cosa es servir a Dios porque lo amo. Si yo sirvo a Dios por miedo de perderme, lo voy a servir mientras Él me ve. Pero si yo sirvo a Dios porque lo amo, lo voy a servir aunque Él no me vea. Claro que eso nunca va a suceder porque donde esté, David decía, ¿a dónde podré esconderme de tu presencia? El asunto es que cuando tú obedeces a Dios por miedo, ¿qué es lo que haces? Miras para allá, nadie me ve, allá, nadie me ve, nadie me ve. No hay anciano, no hay pastor, no hay hermano. Me meto. Un día, un papá y su hijito estaban caminando por la calle, tarde calurosa, pasaron por una chacra de melancías, por un sembrío de sandías. Y el papá le dice, mira hijo, me voy a robar una porque siente mucho calor. Tú vigila, yo voy a saltar la pared. Pero me avisa si viene alguien. Y entonces antes de coger la sandía, el papá pues miró para allá, miró para allá, miró para allá, miró para allá. No había nadie. Y cuando estaba para recoger el fruto, el hijo le dice, ¡cuidado! Y ahí el padre saltó, dejó todo. ¿Qué? ¿Viene alguien? El hijo le dijo, no, papá. El asunto es que tú miraste para allá, para allá, para allá, pero no miraste para allá. Nosotros tenemos que aprender a vivir no para los hombres, sino para Dios. Ahora, no vas a decir, ¿qué
¿qué me importa que los hombres piensan de mí? No, cuidado. Importa también lo que los hombres piensan de ti. Porque si te conocen como cristiano y te ven haciendo algo que un cristiano no debe hacer, tu mal testimonio puede destruir la vida de una persona. Hay mucha gente que quisiera venir a la iglesia y no viene, o comenzó a venir a la iglesia, pero se fue y nunca más volvió. ¿Por qué? Por el mal testimonio de muchos cristianos. Porque el nuevo cristiano está viniendo a la iglesia, ve a hermano, durante la semana lo encuentra bebiendo allá en una esquina escondido y dice así: para ser hipócrita como él, no quiero venir más. Entonces el mal testimonio destruye la vida de mucha gente. Entonces sí importa que los otros también te vean. Pero es que no puedes vivir solo en función de lo que los otros te vean. Tú tienes que estar más preocupado en mirar al cielo para saber si Dios te está mirando. Ahora, José amaba a su padre lo amaba. Y cuando hay una relación de amor entre padre e hijo, viene la capa, el kesonet pasim. Ya sabes, otra palabra en hebreo. Los que han estado anoche ya les he enseñado una palabra, ¿no? Halak, halakear, caminar con Dios. Hoy día les estoy enseñando otra palabra, ketenet pasim. Ya tu hebreo ya está progresando. Ketenet pasim. Cuando hay una relación de amor entre Dios y el hombre, ahí Dios coloca el ketonet pasim, la capa. ¿Y quieres ver? Vamos a colocar en la tela Salmo 61, versículo 10. Mira lo que dice. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con kesonet pasim de salvación. Esta es una cosa maravillosa. En gran manera me gozaré. En Jehová mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, con el ketonet pasim de la salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Algunos adventistas no saben qué hacer con esta última frase. No saben cómo borrarla de ahí. Porque Dios nos está metiendo en un problema aquí. Y mi tema no es joya. Pero yo me gusta respetar lo que la palabra de Dios dice. Y no la quiero cambiar. Y no la puedo anular. Y es por eso que me gusta colocar el texto bíblico, para que vean lo que Dios está diciendo. Ahora, yo no estoy hablando de joyas. Yo solo digo, ahí está escrito. Cuando en el cielo, cuando vayas al cielo, vas a tener la eternidad toda para preguntarle a Dios. Ahí le preguntas, que Él te responda. Y yo no me voy a atrever a responder nada en esta tierra. Yo voy a respetar lo que la palabra de Dios dice. Pero Dios dice aquí, el tema no se preocupen con esta última frase. Preocúpense con el ketonet pasim, con el ropaje, con la vestidura, con la capa que Dios te coloca. ¿Y por qué? Ahora les hago una pregunta. ¿A quiénes Dios les da el ketonet pasim? ¿A quiénes? A los que le aman, a los que cultivan con Él una relación de amor. Si tú abres tu corazón a Dios y le dices, Señor, ayúdame a amarte, enséñame a amarte, quiero amarte. Porque sabes que la verdad es que nosotros los seres humanos no amamos a Dios, no amamos los caminos de Dios. Nos gusta fingir, nos gusta aparentar, pero en realidad no amamos a Dios. Amamos todo lo que nos hace mal. ¿Por qué bebes? Amas la bebida. Sabes que la bebida te destruye, pero amas la bebida. Amas el cigarro. Sabes que el cigarro está destruyendo tu pulmón, pero amas el cigarro.
Amas a una mujer extraña. Sabes que tu hogar está siendo destruido, pero amas a la mujer extraña. La droga está arruinando tu vida, pero amas a la droga. ¿Por qué? ¿Por qué será que amamos las cosas que nos hacen mal? Por eso, en lugar de orar diciendo, Señor, ayúdame a portarme bien, ¿cuál debería ser tu oración? Ayúdame a amarte, Señor. Dame un corazón capaz de amarte. Porque cuando tú amas a Dios, Dios te da el Ketonet Pasín. Mira en qué consiste el Ketonet Pasín. Son vestiduras de salvación. Cuando recibes el Ketonet Pasín de Dios, recibes primero la salvación. Pero también recibes ¿qué cosa? La justicia. ¿Qué cosa es la justicia? Las obras buenas, el portarse bien. Cuando Dios te da la capa, entonces recibes la salvación, el perdón de tus pecados y recibes la justicia, la fuerza, la capacidad de andar en los caminos de Dios. Y José había recibido el Ketonet Pasín del Padre, la confianza. Es como cuando Dios te da el Ketonet Pasín, te dice, hijo, yo te perdono, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, yo te perdono. Pero no solamente te perdono, te doy fuerza, te doy el poder para que vivas una vida victoriosa, para que no seas derrotado por el pecado. Ahora vistiendo el Ketonet Pasín vas a ser victorioso. Es por eso que José con 17 años, un muchachito de 17 años, se iba al campo con sus hermanos mayores, hijos de Bila y de Silpa. Muchachos malos. ¿Qué tonterías harían? Porque la Biblia no dice. Es como si dijéramos hoy, fumaban, bebían, practicaban sexo por aquí, por allá, se drogaban y todo. Y en medio de ellos, ¿quién estaba? José. ¿Y por qué no hacía lo que los otros hacían? A ver, respóndeme. ¿Por qué no hacía lo que los otros hacían? Porque estaba vistiendo el Ketonet Pasín, la capa de confianza. Por eso, cuando más tarde en Egipto, Potifar se fue de viaje y la mujer de Potifar, una mujer bellísima, viene donde José y le dice, José, mira, mi esposo está viajando, ven. ¿Cuál fue la respuesta de José? No puedo. ¿Pero por qué no puedes? ¿Cuál fue la respuesta? Yo amo a mi Dios. ¿Cómo podría hacer esto contra mi Dios? No dijo, no puedo porque la iglesia me va a disciplinar. Dijo, no lo voy a hacer, no puedo hacer esto contra mi Dios. Oh querido, cuando vayas a Jesús, cuando el Señor Jesús te dé un corazón capaz de amarle, cuando seas vestido con el Ketonet Pasín de la salvación y de la justicia, ahí vas a caminar en actitud victoriosa. Ahí vas a pisar los escorpiones de las tentaciones y aunque te piquen, nada te va a hacer. Ahí pueden decirte, no, que eres un tonto, que no fumas, que no bebes, aprovecha la vida, que hace esto, que aquello. El otro día, un muchacho de 23 años en el Brasil me dice llorando, pastor, yo no sé si hago bien en respetar los principios de Dios. Le digo, ¿por qué no? Es la tercera enamorada, novia, que me deja. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Porque no quiero practicar sexo, porque he dicho a mi Señor, solo cuando me case. Y la última me acaba de decir, tú eres un afeminado, que tú no vales para nada. Pero este muchacho no sigue las corrientes del mundo, ¿por qué?
está vestido del Ketonet Pasim. Ama a Dios. Y dice, Señor, no lo haré porque te amo. Cuando tú amas a una persona, eres capaz de hacer cualquier cosa por esa persona. Y cuando el Señor Jesús te cubre con su manto de justicia. Y esta es una cosa interesante. Cuando yo era pequeñito, mi madre oraba. Había 2 oraciones que mi madre hacía y que yo no entendía porque era pequeñito, tenía que 5 años. Pero me acuerdo que mi madre era una mujer de oración. Si hay una mujer de oración, fue mi madre. Y el fruto de eso, de esa mujer de oración, es que después de 34 años logró llevar el esposo a las aguas del bautismo. 34 años de oración, oración, oración. Yo veía a mi madre orando, orando, orando. Y el fruto de eso, ella tuvo 9 hijos. Los 9 se casaron con gente de la iglesia. 70 nietos y bisnietos, todos en la iglesia. Fruto de una mujer de oración. Yo una vez llegué a mi casa, ya era pastor, y mi madre me dice, hijo, quiero que sepas que yo oro todos los días por ti. Por ti es el hijo por quien más oro. Le digo, ¿pero por qué, mamá? Porque eres pastor. ¿Pero por qué? Porque si a alguien el diablo quiere destruir, es a ti. Y voy a orar por ti hasta morir. Y murió orando por mí. Y yo me emociono cuando a veces recibo una carta de una viejita por ahí, dice, pastor, yo oro todos los días por usted. Y sin conocerme. Esa mujer de oración me enseñó a recibir en mi vida el Ketonet Pasim. Soy un ser humano como tú y como yo. Todos nosotros traemos una naturaleza pecaminosa que es como un caballito salvaje que nos quiere llevar para allá. Y yo muchas veces me siento arrastrado para allá. ¿Hasta cuándo va a durar esa lucha? Hasta cuando Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, esto mortal será vestido de inmortalidad. Y esto corruptible será vestido de incorrupción. Pero hasta aquel día, todos los días tenemos que caer a los pies de Jesucristo. Y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, porque yo no puedo, yo no tengo fuerzas. Entonces, cuando vienes a Jesucristo, Él te coloca su Ketonet Pasim, la capa, la túnica del amor, de la confianza. Y ahora te dice, hijo, tú ve por la vida y por donde tú camines, las personas van a ver que tú eres el hijo que yo amo. Tú eres el hijo que Dios ama. Tú eres la hija preciosa que Dios ama. Vive a la altura de los principios que Dios ha colocado en tu corazón. Pero no te da solamente el Ketonet Pasim de la salvación, que te dice, hijo, tus pecados te han sido perdonados, sino que te da el Ketonet Pasim de la justicia, que es el poder para vivir una vida victoriosa. Ahora te digo una cosa en el nombre de Jesucristo. El diablo puede tentarte cuanto quiera, pero si tú caes, será únicamente porque tú quisiste. Jamás digas, he caído porque la tentación fue muy grande. Eso no es argumento. Porque el diablo no te puede, si hay una cosa que no te puede obligar a hacer, es a pecar. Si hay algo que no puede hacer, es obligarte a hacer algo que tú no quieres. Entonces, cuando las tentaciones llegan a tu vida, recuérdate, tienes un Ketonet Pasim.
Tienes el vestido de la confianza. Jesús cree en ti, confía en ti. Pastor, ¿y qué pasa si yo le he fallado a Dios? Pero ¿qué importa lo que ha pasado? Lo que importa es hoy. Esta noche entrégale el corazón a Jesús. Vive para Jesús. Déjate amar por Jesús. Pídele a Dios un corazón de carne que saque de tu corazón, de tu ser, este corazón de piedra que solo ama la basura de esta vida, que solo ama las cosas que te hacen sufrir, que te hacen llorar. Aprende a vivir como un príncipe. Sé un príncipe. Porque Dios te ha vestido de vestiduras. Dice, en gran manera me gozaré. La vida del cristiano que ha recibido el Ketonet Pasim es una vida de alegría, de gozo, de exuberancia. Puede haber tristezas, puede haber dificultades, puede haber probaciones, pero es una vida de seguridad en Cristo. Mi alma se alegrará. Es una vida de alegría. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Vida cristiana no es andar por la vida, ay, no puedo esto, no puedo aquello, esto es pecado. No, es una vida de alegría, de exuberancia, de gozo, pero de pureza. ¿Por qué? Porque has recibido la capa de la salvación y la capa de la justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada de sus joyas, virtudes. ¿Quieres virtudes en tu vida? ¿Quieres las joyas de las virtudes en tu vida? Ve a Jesús. Ah, pastor, yo soy muy celosa. ¿Quieres sacarte esa joya falsa y colocarte una joya auténtica? Entonces ve a Jesús. ¿Quieres dejar de ser peleadora? Ve a Jesús. ¿Quieres dejar de ser insegura? Ve a Jesús. Cuando vas a Él, cuando convives con Él todos los días, en oración, a través del estudio de su palabra, el carácter de Jesucristo se va reproduciendo en tu vida. Y entonces todos te ven y dicen, no, ese hombre, esa mujer es diferente. Algo de especial tienen. Dios te ama, Dios cree en ti, Dios confía en ti. No le falles. Ayer hice una oración y vino un muchacho adelante. Nadie se levantaba y él tuvo el valor de levantarse y venir adelante y decirle, Señor, tú no sabías lo que estabas haciendo, pero cuando tú viniste adelante, sin saber lo que estabas haciendo, le estabas diciendo, Señor, vísteme con tu Ketonet Pasim. Y el Señor te vistió. Ven. Yo no sé cómo te llamas, no sé literalmente cómo te llamas. Ayer te vi adelante, salí. ¿Cómo te llamas? Jairo. Jairo. No tienes 17 años. 16. Tienes la edad de José. Jairo, yo no te conozco, pero tengo la impresión que tú tienes luchas terribles en tu vida. Y ayer cuando tú viniste adelante, no viniste porque estabas seguro que no ibas a volver a hacer lo que muchas veces has hecho. Tú viniste porque confiaste en Dios. ¿Por qué dijiste? Porque quería entregar mi corazón a Dios. Y en ese momento lo que tú no sabías es que fuiste vestido con el manto de salvación. Eso quiere decir, tu pasado ya no existe. Pero fuiste vestido también con el manto de justicia, que es poder para que a partir de hoy vivas una vida de victoria. La droga en tu vida ya no tiene lugar. La próxima vez que tengas ganas, te sientas atraído, recuerda, ¿cómo podría hacer esto contra mi Dios? Yo soy príncipe del reino de los cielos. Y entonces, como te dije ayer, tú tienes cara de pastor. Un día vas a ser un tremendo predicador.
transformado por la gloria de Dios. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Jairo. Jairo. Tienes un nombre bíblico, Jairo. Ve, que Dios te bendiga. Has sido transformado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces en mi vida he encontrado gente así, ¿sabe? Gente destruida. Ese muchacho no está destruido por el pecado, pero he encontrado gente así, acabada. En una noche como esa, cuando hacía el llamado, esos borrachos, esos gente destruida, prostitutas, acabadas, drogadictas, así, vinieron adelante, oliendo mal, oliendo a droga, cigarro, a bebida, llorando, diciendo: Señor, te entrego mi vida, yo no puedo, yo no tengo fuerza, Señor, por eso te entrego mi vida. Y lo que ellos no sabían es que en ese momento el Ketonet Pasim, la manta divina, las cubría. Hoy día yo puedo presentar a esas personas en la galería de los victoriosos. Nadie pierde por entregarse a Jesucristo. Dios puede cambiar tu carácter, Dios puede limpiar tu pasado, Dios puede darte un futuro brillante, pero para eso tienes que entregarle la vida a Jesucristo. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que somente Deus é provedor da água física e espiritual. E que precisamos de ambas para uma vida saudável. Vamos começar falando de Jesus como a água da vida que satisfaz as necessidades da alma. É interessante como Jesus escolhe este elemento vital para a saúde a fim de ensinar uma lição espiritual extraordinária. Vejamos o caso da mulher samaritana. Lá em Samaria havia uma mulher triste, solitária e rejeitada pela sociedade. A Bíblia não revela o nome dela, simplesmente a chama de samaritana. Era uma mulher sonhadora e pronta a lutar pelos seus sonhos. Ela queria desesperadamente ser feliz. Mas para ela, a felicidade tornou-se algo ilusório, atrás do qual ela corria sem achar. Tinha se casado muito jovem, acreditando que o casamento a faria feliz, mas enganou-se. Lutou para salvar o primeiro casamento, sem êxito. Acabou por separar-se. Outra mulher, em seu lugar, talvez não tivesse tentado novamente, mas ela não. Ela não era de aquelas que desanimavam com facilidade. Assim sendo, ela tentou um segundo casamento, que também não funcionou. Depois tentou um terceiro, um quarto, um quinto casamento e todos eles fracassaram. Frustrada com a vida, entregou-se ao abandono. Começou a ter relacionamentos passageiros com muitos homens e passou a ser conhecida como a mulher sem escrúpulos, que brincava ao amor livre. Havia noites em que essa pobre mulher não dormia. Noites de solidão, solidão da alma, saudades de algo que ela mesma não sabia definir. Noites que faziam seu coração doer. Ela se perguntava constantemente: o que me falta? E nem o silêncio da noite, nem o ruído escandaloso de suas próprias ações eram capazes de lhe trazer a resposta. Ela levantava-se de manhã à procura da água. O cântaro estava vazio, mesmo depois de tê-lo enchido no dia anterior. Quer dizer, a sua vida era assim como aquela água, nada durava. A água não lhe durava. Os casamentos não duraram. Os momentos felizes se lhe escapavam como areia entre os dedos. Até o dia que se encontrou com Jesus. Aquele dia podia ter sido um dia rotineiro como qualquer outro. Mas aquele dia quente, o Senhor Jesus estava esperando a mulher junto ao poço de Jacó.
E, querido, Jesus quebra a rotina de qualquer vida. Jesus é a diferença entre a monotonia e a exuberância. Ele é a diferença entre a derrota e a vitória, entre a vida e a morte. Imagine comigo aquele dia na terra de Siquém. O sol brilhava lá em meio do céu azul. Queimava impiedosamente, como se fosse a própria consciência culpada daquela pobre samaritana. Lá se dirige ela ao poço, à procura da água. Sua vida até aquele momento tem sido a busca permanente de alguma coisa. Lá vai ela, procurando. A água é um pretexto. Na verdade, ela não sabe o que procura. Mas Jesus sabe. Jesus sempre sabe tudo. Por isso, Jesus está esperando a mulher lá perto do poço. A samaritana não sabe o que procura. Jesus sabe que ele procura por ela. Essa pobre mulher angustiada somos você e eu. Somos eu e você caminhando pela estrada desta vida à procura de horizontes que não aparecem. Oh, querido, jamais teremos palavras para agradecer a Jesus, porque um dia ele deixou tudo lá no céu e veio nos esperar junto ao poço de Jacó. Agora veja como se inicia o diálogo entre Jesus e a samaritana. Dá-me de beber, pede Jesus. Perceba que é Jesus aquele que dá o primeiro passo. É Jesus quem inicia a conversa. A iniciativa da salvação é divina. Você não é salvo porque você procura a salvação. Você e eu só buscamos aquilo que nos faz sofrer e nos destrói. A iniciativa da salvação sempre, sempre, sempre é divina. Jesus é aquele que inicia e que termina, começa e termina a obra maravilhosa da salvação em nossa vida. Dá-me de beber, pede Jesus. Por quê? Não é ele o dono de todas as fontes das águas? Não lhe pertencem os mares, os lagos e os rios? Por que o Deus Criador dos céus e da terra pede de beber? Ah, meu querido, quando Deus pede alguma coisa é porque tem algo melhor para te dar. Você não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Como vai me dar a água que você oferece? Pergunta a mulher. Como? Eu não sei como. Eu não sei como Jesus faz as coisas. Eu só sei que ele faz. Ao longo do meu ministério, tenho visto Jesus fazer maravilhas na vida das pessoas mais irrecuperáveis do ponto de vista humano. Para Jesus não existem casos impossíveis. Eu não sei como ele o faz, mas faz. Olhe para a pobre mulher samaritana. Veja ela tremendo diante do mestre, ansiosa, entregando-lhe o coração. Por favor, me dê dessa água para que nunca mais precise vir neste poço para buscá-la, implora. Que grande dia, aquele dia para a samaritana. De manhã, era uma pobre mulher solitária, rejeitada pelas outras mulheres da cidade. Era por isso que ela esperava meio-dia para ir buscar água no poço. Naquelas terras causticantes. Ninguém era louco de sair de casa nessa hora, só ela, e o fazia para não se deparar com as outras mulheres. Na manhã daquele dia, era só isso, uma pecadora, uma mulher vazia correndo à procura de um pouco de felicidade. Ah, coração louco, porque buscas e não achas, porque corres e corres, e só te machucas. O que acontece? O que você procura? Para onde você vai? Eu não sei quem é você, mas enquanto escrevo este comentário, vejo um riacho correndo rumo a seu destino. Vai chegar lá, um dia, vai chegar ao mar.
como todos os rios. Mas este é apenas um rio. Ele não tem consciência de nada, mas tem um destino certo. O que acontece então com você que corre sem saber para onde vai? É por isso que Jesus veio a este mundo. Ele quer colocar um ponto final nessa corrida louca. Ele quer lhe dar de beber a água de vida. Quem beber dela jamais terá sede, lhe disse Jesus. E a mulher samaritana não duvidou, nem adiou a sua decisão. Dá-me de beber dessa água, suplicou ela, para que eu não precise nunca mais vir aqui procurá-la. Você sabe o que isso significa? Não mais noites sem dormir, não mais angústia, nem tristeza. A busca tinha chegado ao fim. Encontrou-se com Jesus e nele as necessidades mais profundas do coração humano são satisfeitas. Nele, em Jesus, a solidão se transforma na maravilhosa oportunidade de criar poesia e música. As noites intermináveis de insônia se transformam em horas de inspiração e produtividade. Oh, querido, em Jesus, tudo tem sentido. Até os detalhes mais insignificantes da vida, como o sorriso de uma criança, ou o canto dos passarinhos, ou o amanhecer num dia nublado.